Olá, amigos da TV Legislativa. Nós estamos iniciando mais um programa TVL Comunidade, aqui pelo seu canal da NET, BTV, canal aberto dessa estrutura da Câmara de Vereadores e através das redes sociais aqui do Poder Legislativo. Estamos recebendo com muito carinho ele que já passou por aqui, já foi nosso colega de trabalho, já foi parlamentar de Blumenau, já foi prefeito, teve a oportunidade de ser prefeito da nossa cidade e hoje está aqui para ser entrevistado como candidato eleito, candidato a deputado estadual, agora como deputado estadual eleito, aqui da cidade de Blumenau. Napoleão Bernardes, prazer tê-lo conosco aqui no TVL Comunidade. Marcão, querido, que alegria poder estar aqui ao seu lado, falar com você, amigo querido, também com a nossa gente, com a comunidade aqui de Blumenau, amigos e amigas de Blumenau. E por uma curiosidade da história, eu que já fui apresentador aqui do TVL Comunidade. Você que já bons tempos. Aqui, bons tempos. Bons tempos. Tem saudade, Napoleão, de sentar aqui eu sempre digo para muitas pessoas, Marcão, de coração aberto e de verdade, alguns dos momentos mais felizes da minha vida, eu vivi justamente na TV Legislativa como servidor aqui da Câmara Municipal, antes de ter sido vereador da cidade, o que é uma honra, um orgulho, um privilégio, mas antes disso fui servidor da Câmara, fui repórter de rua, sim, depois apresentador do TVL Notícias, apresentador aqui do TVL Comunidade por muitos anos. Trabalhei no cerimonial da Câmara, apresentava um programa de debates, um resumo semanal, e eu aprendi muito aqui, tanto na Câmara quanto na TV Legislativa. Na TV Legislativa fiz grandes amigos, e eu sempre digo, mas de coração aberto, alguns dos momentos mais felizes da minha vida foram justamente como funcionário aqui da Câmara, como servidor da Câmara, pela convivência com pessoas tão especiais como você, como os nossos colegas. Então, vamos falar do pleito, né? Você agora assume uma cadeira de fato e de direito na Assembleia Legislativa. 36.923 votos. Qual é a avaliação que você faz do pleito? Como é que foi esse pleito? Eu tenho muita alegria no coração, alegria na alma em relação a esse resultado. É uma grande honra por um lado, uma grande responsabilidade por outro, porque afinal foram votos em mais de 250 municípios catarinenses, o que demonstra um trabalho estadualizado e o que demonstra uma expectativa de Santa Catarina em relação ao nosso trabalho. Eu tenho uma responsabilidade altamente prioritária com Blumenau e com o Médio Vale do Itajaí. Aqui em Blumenau eu tive a metade dos votos, praticamente 20 mil votos em Blumenau. Eu tive quase 70% dos votos aqui no Vale Europeu, então eu tenho um grande compromisso prioritário nas defesas das causas de Blumenau e do Vale do Itajaí, mas tenho também uma responsabilidade com todos os municípios de Santa Catarina, haja vista essa votação que perpassou mais de 250 municípios catarinenses. Então, por um lado, é uma grande honra, por outro lado, é uma grande responsabilidade, e eu sempre digo que na política, Marcão, a gratidão a gente reverte com trabalho, empenho e dedicação. Então, no que diz respeito à defesa dos municípios, fui vereador aqui na Câmara de Blumenau, prefeito por 2 vezes, então a gente sabe onde o calo aperta em termos das necessidades das cidades. Então, seria um deputado estadual defensor das cidades catarinenses, para ser um advogado de defesa e o embaixador das causas de interesse público de Blumenau e do Vale. Napoleão Bernardes, você, Blumenau, estava sem deputado federal por 4 anos, né? Muitas pessoas falaram, por que o candidato Napoleão não saiu para deputado federal e foi para deputado estadual? Por que dessa sua opção? Marcão, eu penso na representatividade de Blumenau e Blumenau sempre apresentou carência, especialmente nos últimos anos, em termos dessa representação, notadamente federal. Mas se a gente observar a composição dessa atual legislatura que está terminando, Blumenau tinha 3 deputados estaduais, o deputado Ismael, o deputado Ivanates e o deputado Alba, nenhum federal. Desses 3 estaduais, 2 foram a federal, que é o deputado Alba e o deputado Ismael. E o deputado Ismael conquistou a sua eleição e o deputado Alba deixou de ser deputado federal por poucos votos, cerca de 700 votos. Blumenau deixou de ter mais um deputado federal por cerca de 700 votos, mas foi uma boa votação do deputado Alba. Então, só disputou a reeleição o deputado Ivanates. Então, eu vislumbrava, como de fato aconteceu, que Blumenau poderia ter deputados federais e estava potencialmente aquém da sua representação no Estado. E o Estado vive um momento importante de muita arrecadação, de muitos recursos. O governador, que não foi reeleito, assumiu muitos compromissos com Blumenau e com o Vale. Então, neste momento, era também estratégico, e se demonstrará isso ao longo do mandato, ter deputado estadual para fazer essa defesa dos compromissos que foram assumidos lá atrás e que ainda não foram viabilizados. Então, desta equação, Blumenau conquistou 2 deputados federais,
deputado Ismael, deputada Ana Paula, deixou de ter o terceiro por menos de 700 votos, que seria o deputado Alba, e conquistou 4 cadeiras na Assembleia Legislativa. Então aumentou a nossa representação e a nossa estratégia se mostrou válida para ajudar e contribuir com a cidade nesse incremento da representação. Então hoje somos 4 estaduais para a próxima legislatura, eu, deputado Ivanates reeleito, o Marcos da Rosa, vereador aqui da casa, que passa a ser deputado estadual, e o delegado Egídio Ferrari. Então teremos 4 estaduais para lutar pelas causas de Blumenau, né, e no nosso caso aqui também em relação ao Vale. Conversando com o deputado reeleito Ivanates, até de se montar uma grande bancada de Blumenau, aqui dessa região do Vale, também na Assembleia Legislativa. Já se conversa alguma coisa nesse sentido? Eu já conversei, né, informalmente com os demais 3 deputados eleitos. O deputado Ivanates é o deputado reeleito, né, e ele tem assumido essa responsabilidade, isso é natural, né, nos parlamentos, quem já está por mais de um mandato, né, e os outros são de primeiro mandato, né, quem está à frente, né, toma liderança nesse sentido, e o deputado Ivanates tem cumprido bem esse papel, né, e a gente está trabalhando em conjunto, né, sob a liderança, né, nesse primeiro momento do deputado Ivanates, porque já está na casa, porque já está na Assembleia, porque já está no mandato, né, de fazer essa força-tarefa, né, para que a gente tenha os 4 deputados alinhados no que diz respeito às pautas de Blumenau. Afinal, já diz o ditado popular, né? A gente tem que ter a união para fazer a força. A união faz a força, a união faz a diferença. Então vamos trabalhar unidos em favor das causas de Blumenau. No que diz respeito às pautas de Blumenau, vamos trabalhar alinhados, não tenho dúvida, os 4 deputados. Até pela sua formação na área do direito, é professor da cadeira de Direito na Universidade Regional de Blumenau, você tem um viés voltado muito ao legislador, ao legislativo, né? Nessa questão, o que dá para melhorar no governo, na Assembleia Legislativa? Eu vou trabalhar primeiro alinhado às pautas dos municípios, certo, naquilo que diz respeito a trazer recursos e trazer investimentos. E na pauta legislativa, né, são 2 linhas de trabalho prioritárias. Eu, na semana passada, inclusive, participei da Semana de Administração Pública da UDESC-ESAG. ESAG é a principal escola de administração pública do país, ao lado da Fundação Getúlio Vargas, né, e aqui, nossa, catarinense. Então ali eu já delineei, né, 4 linhas de trabalho em conjunto com as universidades catarinenses, especialmente, né, aquelas ligadas à administração pública, que é justamente o fortalecimento da transparência, do controle e da participação das pessoas nos governos. É a linha do governo aberto. Então eu vou liderar na Assembleia a formação do Fórum Parlamentar pelo governo aberto, ou seja, para que a gente consiga desenhar, institucionalizar, efetivar, tirar do papel e fazer acontecer políticas públicas sérias, consistentes, fortes, firmes, na linha da transparência, do controle do governo e da participação das pessoas nas decisões do governo. Isso é o governo aberto, que foi uma pauta muito importante no meu primeiro mandato de prefeito e que nos deu a condição, a base, para fazer esse grande conjunto de obras, né, que marcaram a história em Blumenau. O maior conjunto de obras da história de Blumenau foi iniciado no nosso segundo governo, né, e teve continuidade com o prefeito Mário. Só foi possível e viável graças a esse esforço de qualificar a administração pública, de olhar a administração pública nesse viés. Então quero levar para o parlamento essa questão do Fórum Parlamentar, da transparência, da participação, do controle. Unir também o parlamento, também a Assembleia Legislativa ao meio acadêmico. Nós vamos fazer um programa de residência, né, no Legislativo, para que especialistas acadêmicos, professores especialistas na área do direito, da economia, da contabilidade, enfim, na área de cada projeto temático, né, que tramitar na Assembleia, que a gente tenha esse alinhamento também com a visão técnica, também com a visão acadêmica, trabalhar muito firme no sentido até de modernizar as iniciativas da iniciativa popular. Hoje um projeto de lei de iniciativa popular que parta da sociedade é muito burocrático, é muito difícil, porque são regras antigas, são regras analógicas para uma sociedade que tá digital. Então tem esses compromissos legislativos na área, por um lado, do governo aberto. Por outro lado, na linha do desenvolvimento econômico, uma pauta prioritária em relação ao desenvolvimento. Não deixar aumentar imposto, fazer uma carga tributária que seja justa, que seja adequada, para garantir a competitividade de Santa Catarina, não só para o Brasil, mas para o mundo. Santa Catarina tem que ser um estado competitivo e que não mire só, né, as questões nacionais. Nós temos que ser um estado competitivo para o mundo. E a minha linha de trabalho no campo legislativo vai ser muito focado na questão do desenvolvimento econômico, não deixar aumentar imposto de jeito nenhum, fazer um estado enxuto, fazer um estado leve, para que tenha mais capacidade, mais musculatura para gerar resultados positivos em favor da qualidade de vida da população. O senhor deixou a prefeitura de Blumenau, foi candidato a vice-governador e perdeu, ficou 4 anos fora.
Como é que foi essa saída do cenário político? O senhor não saiu totalmente, né? Mas sem cargo, né? Uhum. Como é que foram esses 4 anos aí, esses últimos 4 anos sem mandato? Marcão, eu tive uma vida intensa, né, de mandatos eletivos. Foram 4 anos como vereador, você acompanha esse trabalho, intensos, né, com muita dedicação. 6 anos como prefeito, né, enfim, praticamente sem férias, né, sem nem licença saúde, Deus nos permitiu saúde. Então foram 10 anos de um trabalho assim muito intenso. Né? Passada a fase dos mandatos legislativos, optei por não ocupar cargo público e me dediquei à vida privada. Então esses 2 lados, a vivência desses 2 lados foi muito importante, porque por um lado, né, eu estava com a experiência, com a visão, né, da vida política full time, né, 100% do tempo, dedicação total, dedicação exclusiva, 4 anos vereador, 6 anos prefeito e tal. Depois foram 4 anos aí de vida privada. Né? Voltei à sala de aula 2 vezes, como professor por um lado na FURB, Faculdade de Direito, como aluno por outro no doutorado no Direito Público da Univale, então fui atualizar, fui reciclar, fui ver o mundo de uma outra perspectiva. Fiquei sem partido político por um tempo para justamente ver as coisas do outro lado, para ter essas 2 vivências. Né, tive a minha pequena, né, vivi intensamente, né, a Manu ao longo aí dos seus primeiros 4 anos de vida. Então, por um lado, eu tenho uma vivência muito intensa da vida pública e tal. Por outro lado, agora uma vida intensa privada, né, empreendi, voltei a advogar. Então, a soma dessas 2 vivências, que gera bastante cabelo branco na gente, né, nos dá, por outro lado, um calejar da vida, né, que talvez agora, para os próximos mandatos, para esse de deputado estadual e para os próximos, possa dar realmente uma mescla de vivências, né, que me ajudam a ter mais maturidade, mais amadurecimento para ter os melhores caminhos em termos de acertar mais, sempre mirando o interesse público da comunidade e da população. Nessa retomada do pedido ao voto, do olho no olho, do apertar a mão, né, o que as pessoas pediram para o candidato Napoleão Bernardes? Eu quero que você responda no próximo bloco. Obrigado, Marcão. Combinado. Vamos ao breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente retorna conversando hoje com o deputado estadual eleito, Napoleão Bernardes. É um minuto só e a gente já volta. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Nós estamos de volta aqui no TVL Comunidade. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Este programa tem por objetivo discutir, debater temas importantes da nossa sociedade e nos últimos tempos estamos fazendo aí uma conversa com os deputados eleitos aqui pela cidade de Blumenau. Para você que não acompanhou o bloco passado, você perdeu esse bate-papo, viu? Estamos recebendo o Napoleão Bernardes, deputado eleito aqui por Blumenau, deputado estadual, eleito aqui por Blumenau. Então, nesse tete-a-tete com o eleitor Napoleão Bernardes, o que as pessoas estão reivindicando? O que elas estão pedindo? O que elas esperam do candidato? Marcão, primeiro que foi muito gostoso, né? Tá nas ruas, nos bairros, na comunidade. Eu sempre tive a minha vida aqui e a campanha intensifica, né, isso, e foi uma acolhida assim muito gostosa, foi muito prazeroso, foi muito gostoso. Muito abraço, muito carinho, foi uma coisa assim muito especial, né? Me deu muito brilho no olho, me deu assim uma satisfação de fato muito grande. As pessoas, numa média, né, elas esperam o quê? De um deputado? Esperam primeiro defesa da cidade, da região, né? Essa é a grande bandeira. Eu sempre dizia, né, e é o que as pessoas nos passam, né, e a campanha é importante por isso, para nos ajudar a ter esse sentimento da rua. O que as pessoas esperam? Não querem nada a mais para Blumenau do que as outras regiões, mas também não querem nada a menos. Uhum. Então eu traduzi assim, olha, o que as pessoas esperam é justiça e proporcionalidade, né? A gente não quer estar na frente de ninguém, não quer passar na frente de ninguém, mas também não quer ser passado para trás. Certo. Então esperam de um deputado isso, né? Defesa firme, e por isso o nosso compromisso é ser a voz forte, a voz firme da defesa de Blumenau e do Vale, junto à Assembleia Legislativa, junto ao Governo do Estado. Mas o principal mesmo é isso,
defesa dos interesses da cidade e da região, né, lutar por recursos, lutar por investimentos. Tem temas que não são estaduais, mas que a gente pode se somar a essa luta, somar a voz a essa luta. A questão da 470, por exemplo, é o exemplo mais emblemático, né? O que a gente ouve a esse respeito é uma coisa assim quase que recorrente. E não só o fato da duplicação em si, mas da demora, né? A forma, exato. A forma. Ficar aí 10, 15 anos aguardando uma duplicação é muito tempo, né? Se há 10 anos atrás a gente já estava precisando dessa duplicação, imagina. A gente está asfixiado, né? Porque quando a gente tem as rodovias, os acessos asfixiados com gargalo, né, a coisa não flui. Para mais empresas, portanto, para mais empregos, para mais oportunidades, mata as pessoas, tira as vidas, mas tira os empregos, tira as empresas, tira a perspectiva de desenvolvimento econômico. Então, um olhar é esse, eles dão esse exemplo, né? Eu falo, olha, né, a gente precisa defesa da cidade e da região e dão sempre como exemplo nessa questão da 470. Por outro lado, né, não é uma preocupação, mas um desejo de um olhar em relação ao futuro também. Né? As oportunidades para os filhos, as oportunidades para as novas gerações, um olhar para uma educação consistente para preparar de verdade as pessoas para os desafios do presente e para o futuro, porque afinal, né, o mundo está global, né, está interligado, então a gente precisa de fato ter uma preparação mais consistente das pessoas para o presente e para o futuro, para hoje e para amanhã. Então eu sinto muito das pessoas a necessidade desse olhar também em relação ao futuro, de uma qualificação em relação à preparação das pessoas para as novas oportunidades por um lado, mas para os novos desafios que esse novo mundo está gerando. A questão da carga tributária também é uma coisa recorrente, né? Ninguém aguenta mais, né, pagar tanto imposto e não perceber também a boa aplicação dos recursos públicos. Por isso esse meu alinhamento à pauta, né, do não aumento aos impostos, mas ao mesmo tempo para a qualificação do setor público para que entregue mais para a sociedade. Um Estado mais enxuto por um lado, um Estado menos pesado por um lado, para ter mais musculatura, para gerar mais investimentos em favor da qualidade de vida das pessoas. Você falou ali de um certo equilíbrio, as pessoas querem esse equilíbrio, né? O que Blumenau arrecada em termos de impostos estaduais acaba também não voltando, né? E tem como fazer um trabalho na Assembleia Legislativa para que venha mais recursos para a cidade de Blumenau? Esse é o papel primordial dos deputados estaduais e por isso a união também dos deputados da cidade, sem ego, sem vaidade, né? Sem olhar partidário. A gente tem que olhar em favor das pessoas e da comunidade aquilo que a cidade precisa, quer e merece. Então, o deputado estadual é aquele defensor, né, das pautas da cidade e da região. Quando o cobertor fica curto, o governo vai cobrar primeiro, ou vai cortar primeiro, né, de quem tem menos defesa. Então, na medida em que nós estivermos unidos, né, e a minha vai ser uma voz firme e forte em favor das causas de Blumenau e da região, no momento da dificuldade do Estado, da dificuldade do governo, o governo vai ter cortes, né, e vai cortar primeiro de quem tem menos defesa. Então, da nossa parte, vamos ser uma defesa muito firme, muito forte, né, para que, né, haja a vinda de volta daquilo que a gente manda. E um olhar importante, Marcão, você noticiou muito, foram muitos compromissos assumidos pelo governo do Estado, haja vista, por exemplo, o Plano 1000. Né? Então tem muitos recursos assim anunciados para Blumenau. Né? Então a gente tem que ter um trabalho de defesa para que aquilo que foi anunciado venha de verdade. Porque não está pactuado isso no orçamento, na lei, nas peças orçamentárias. Tem até convênio. Mas isso é uma ideia de vontade, é uma questão de vontade, assinado. É um papel assinado. A gente realmente tem que ter uma força-tarefa para que aquilo que foi anunciado venha de verdade e venha efetivamente. E o meu papel vai ser lutar, inclusive, para institucionalizar isso, colocar no orçamento, colocar na lei, para garantir que venha de verdade para nós. Na área da saúde, qual é o pedido do povo? Em virtude da pandemia, muita coisa ficou para trás, muita coisa ficou atrasada. Então tem muita cirurgia na fila de espera, tem muita consulta especializada na fila de espera, tem muito exame na fila de espera. Então é força-tarefa para limpar, né, isso que a gente chama das cirurgias eletivas, das consultas eletivas, dos exames eletivos, aqueles que não são da urgência e da emergência. Isso ficou muita coisa para trás, tem muita fila acumulada. Então esse é um tema. Por outro lado, algo que afeta Blumenau porque recebe muita gente e que afeta principalmente aqueles que vêm para cá nessas estradas esburacadas. Você acorda cedo, eu acordo cedo. Às vezes a gente vê no entorno ali do Hospital Santa Isabel, eu fico estarrecido com isso, Marcão. Porque, olha, né, a gente quando está mal de saúde, um filho nosso quando está mal de saúde, a gente sabe a dor que é. Às vezes 10, 15 minutos para levar no pronto atendimento parece uma eternidade, né, numa rua asfaltada. Imagina quem vem de Pouso Redondo, para dar um exemplo assim aleatório, de Mirim Doce, 2, 3, 4 horas daqui em estrada esburacada para fazer uma consulta aqui em Blumenau.
Então é alguém daqui que às vezes tem o seu atendimento atrasado e um doente que vem de fora numa condição degradante. Tu imaginas que numa Topic com 10, 15, 20 pessoas, para o primeiro que foi atendido ir embora, tem que esperar o 20º ser atendido. Sim, sim. Gente dividindo lanche. Eu e você já dividimos almoço aqui, mas bem de saúde. Sim. Agora imagina quem não tem condição financeira ter que dividir um sanduíche numa Topic sacolejando por essas estradas afora. Então é uma coisa assim muito triste, muito estarrecedora. Então levar o atendimento para mais perto das pessoas ajuda a cidade polo, como Blumenau, a ficar menos congestionada, mas ajuda principalmente também aqueles moradores das cidades menores a terem um atendimento mais digno, mais perto de onde moram. Como prefeito, guardadas as proporções, eu lutei para fazer isso, a descentralização dos serviços públicos. O ambulatório geral até a meia-noite, o atendimento mais perto das casas das pessoas. Antes dessa nossa política dos AGs até às 24 horas, quem ficava doente lá no Progresso, no Jordão, para dar o exemplo do Grande Garcia, tinha que vir no pronto-socorro do Hospital Santo Antônio. Agora tem o AG do Garcia, é atendido para esse sai com o remédio na mão. Quem tem a carteirinha do plano de saúde vai no pronto atendimento e depois tem que ir na farmácia. Tudo no centro. Quem mora no Grande Garcia, quem mora nas Itopavas, quem mora nos bairros, vai no AG e sai com o remédio na mão. E às vezes esperando menos até do que num pronto atendimento particular. Isso é a descentralização do serviço público. O remédio em casa que a gente instituiu aqui. Porque tinha muitos idosos, pessoas acamadas, né, enfim, que dependem de terceiros para ter acesso ao medicamento, às vezes não conseguia, atrasava o remédio, ficava uma semana sem medicamento, piorava, ia para o hospital, complicava o tratamento. Com remédio em casa para essas pessoas, facilitou a vida das pessoas. Isso foi pensar a descentralização do serviço público. Então, guardadas as proporções como deputado estadual, é tentar cada vez mais levar o serviço público para mais perto das pessoas. E na saúde isso é mais ainda premente e prioritário. Tem gente, Marcão, que vem do sul do estado para ter uma consulta eletiva aqui, em Blumenau, para fazer um exame aqui. 10 horas numa rodovia para chegar aqui. Mais o tempo dos 20, 30 que estão na Topic serem atendidos para daí 10 horas para voltar. Dá para entender um negócio desse? Não tem cabimento. Né? Isso tem que mudar, né? Isso é uma coisa que dói na alma, Marcão. Isso de verdade, isso dói na alma. Prejudica para quem é daqui, porque acaba, claro, né, mais gente procurando os mesmos serviços, sim. Atrasa para todo mundo. Mas imagina quem vem nessas circunstâncias, nessas condições, cara. É uma coisa absurda, isso dói realmente na alma. Segurança pública. Blumenau tem uma carência, né, de policiais, desde, né, enfim, de muito tempo, histórica. E claro, as questões da tecnologia, né, os novos protocolos, mas principalmente aquilo que eu disse lá atrás. Qual é o sentimento da população? Olha, a gente não quer ser passado para trás. Então, se é distribuído com justiça, com proporcionalidade, beleza. Agora, a gente viu por muito tempo muitas regiões serem muito mais aquinhoadas desproporcionalmente em relação a gente. É essa luta que a gente vai fazer para não deixar isso acontecer. Tá certo. Deputado eleito Napoleão Bernardes, o que a comunidade pode esperar de você nos próximos 4 anos? Trabalho, empenho, esforço e dedicação. Vamos lutar sempre para fazer o melhor. Por Blumenau e pelo Vale, por Santa Catarina e pelos catarinenses. Vamos somar muito para fazer diferença, Marcão. Tá certo. Deputado, obrigado pela sua presença aqui no programa TVL Comunidade. Aliás, quero deixar esse programa aqui aberto, não só para você, mas como os demais deputados, porque é importante esse acompanhamento do trabalho dos deputados e dos candidatos eleitos. Porque muitas vezes sai daqui e as pessoas falam, tá lá, não faz mais nada, né? E às vezes falta essa publicização aí desse trabalho que vocês deverão realizar lá na Câmara Estadual. Então, o TVL Notícias, o TVL Comunidade está à disposição do trabalho de vocês, tá bom? Agradeço a oportunidade, Marcão, e que Deus nos permita, através de muito trabalho, trazer boas novas através aqui da TVL Comunidade. Obrigado. Sucesso na caminhada. Felicidades. O candidato eleito Napoleão Bernardes foi entrevistado de hoje aqui no TVL Comunidade. Comunidade fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até o nosso próximo encontro.